Bom, pessoal, a partir de agora a gente está gravando, tá, os vídeos e o chat e o áudio também. Então, vocês já estão cientes. A aula de hoje vai ser dedicada para iniciar o conteúdo de metais, tá? Vamos ver se a gente consegue concluir pelo menos essa primeira parte. Ah, estamos iniciando às 2h06, vamos até às 2h54, 2h55 mais ou menos. Beleza? Vamos lá. Ainda não chegou todo mundo. Não sei se vão faltar. Depois eu tiro o print para fazer a presença. Vamos. Vocês estão visualizando minha tela, pessoal? Sim, professor. Sim, sim. Beleza, vamos lá. Ah, então, a primeira coisa de tudo, né, ah, é bom distinguir metais pelo seu conceito químico em si, tá? E pelo conceito comum que a gente vai utilizar aqui como parâmetro, tá? Mas talvez em alguma bibliografia que vocês leiam, mais científica, vamos dizer assim, o conceito não choca muito com o que a gente vai ver aqui, beleza? Mas, só para vocês terem uma ideia, não é o nosso foco aqui, mas quimicamente, tá? Qualquer elemento que ioniza sempre positivamente pode ser considerado como um elemento metálico. Mas aqui o nosso conceito não é esse. Nosso conceito de metais são aqueles materiais, tá? Que possuem atributos muito semelhantes, tá? Em aspectos como brilho, tá? São geralmente materiais brilhosos, os metais, tá? São opacos, geralmente, não são translúcidos, ou seja, você impede a visão do outro lado, né, do material. Ah, possuem alta condutividade térmica e elétrica, tá? Uma dureza razoavelmente elevada, tá? E são maleáveis e possíveis de forjar, tá? Então, é, a, uma, a, são considerados metais aquilo que possui a maioria dessas propriedades, tá? Dessas características. E aí a gente vai dividir os metais como sendo metais ferrosos e não ferrosos, tá bom? Obviamente, os materiais ferrosos são aqueles que possuem ferro em algum aspecto da sua composição, tá? Em algum ponto da sua composição. Se possui ferro, é considerado um metal ferroso, tá? E aí a gente, tipo, o próprio ferro, tá? E a gente tem alguns tipos de ferro que a gente vai ver no caminhar do curso. E a gente tem o aço também, né? Que talvez seja os metais mais usados aí em termos de estrutura, né? Estrutural. Por outro lado, a gente tem metais também não ferrosos, tá? Como o alumínio e cobre, tá? Ou metais pesados, o chumbo, níquel, zinco, ouro, entre outros, tá, pessoal? Tem diversos outros metais, mas usei esse como exemplo. Usei esse como exemplo. Lembrando que aço não é bem um metal puro, né? É uma liga de ferro, tá? Então, é, na natureza, pessoal, a gente vai encontrar o metal, tá? Muito raramente a gente vai encontrar ele de forma pura, tá? Geralmente a gente vai encontrar ele junto com outros elementos, tá? Sejam outros metais, tá? Às vezes é mais de metal junto, sejam é, impurezas, beleza? Geralmente, quando você tem, geralmente só são viáveis quando você tem uma alta concentração daquele material em uma determinada área, e aí a gente chama isso de jazida, né? Beleza? Ah, e aí é importante vocês entenderem também que nada embaixo do solo, do terreno natural, a partir de uma certa profundidade, não vou lembrar qual é, mas a partir de uma certa profundidade, nada é de propriedade do dono do terreno, tá? É tudo da União.
tá? Tudo propriedade da União, no caso do governo brasileiro, tá? Federal. E aí, se você, por acaso, mesmo que você compre um terreno, qualquer coisa do tipo, se você quiser explorá-la, explorar seu subsolo, você tem que pedir autorização do Ministério de Minas e Energia e ele vai cobrar royalties por tudo que você extrair, beleza? E aí, quando aquela parte, uma determinada parte da jazida é concedida para você explorar, para uma determinada empresa ou pessoa física explorar, aí é chamada de mina, beleza? É chamada de mina. Como eu disse, geralmente são encontradas puras os minérios, tá? Geralmente tem impurezas juntos que a gente chama de gangas, tá? Essa ganga tem que ser removida durante o processo de produtivo, tá? Do metal. Ah, e aí o minério, né? Que eu acho que vocês ouvem isso frequentemente, os minérios, extração de minérios, é justamente esses elementos, tá? Todos juntos, tá? Esse metal junto com as impurezas, junto com as demais substâncias, tá? E aí, para obter o metal a partir desse minério, depois da extração, né? Você tem que fazer a mineração, primeiro, na verdade, nem a partir do minério, né? Para você obter esse metal, então, primeiro você tem que fazer a mineração para extrair o minério, e depois você tem que fazer ainda o processo de metalurgia para extrair o metal do minério, beleza? E aí, para a parte de mineração, o grande exemplo aqui brasileiro é a empresa Vale, né? Que já foi pública e hoje é uma empresa privada. Apesar da União, né, brasileira ainda ser sócia, tá, da empresa. Mas basicamente a gente vai dividir em duas etapas. Para qualquer metal isso aí serve, tá? A colheita e a concentração, tá? É, veja que aqui a gente tem uma mina a céu aberto e aqui na foto direita nós temos uma mina fechada, né? Subterrânea. E aí a extração, tá? Se dá pela coleta de todo o material, tá? Material tudo junto, terra, minério, ganga, tudo junto. Tá? E aí esse material, tá? É peneirado que eu digo não é na mão, né, pessoal? Existe todo maquinário, mas basicamente o efeito é peneiramento, tá? E aí você tem lavagem no meio do processo. E aí, devido vai depender da máquina, mas geralmente devido de própria densidade, né, de peso, vai se separando o que é solo, né, do que é minério propriamente dito, né? Então, por meio de vibração, lavagem e peneiramento, você tem aí a separação de minério e solo, tá? E lixo. Obviamente que quanto maior o teor de minério para cada metro cúbico de solo, né, que você extrai, maior é a rentabilidade da sua extração, né? Ok. E aí, além de você separar o, o solo do minério, né, você ainda tem que separar os minérios, vamos dizer assim, que não vale a pena, né, você fazer a extração, porque é tão pouco que você tem do metal dentro daquele minério que às vezes não vale a pena você partir do processo de metalurgia para aquele elemento, tá? Mas geralmente é tudo feito numa etapa só, tá? E aí é, é nessa etapa que você também retira a ganga, né? Aquela parte do minério que não é necessário. E aí você pode fazer processos como trituração, né? Classificação em termos de peneira, né? Que está falando aí, né? Navigação, flotação, separação magnética, lavagem simples, tá? Veja, tudo isso são processos para separar o que não é minério do que é minério utilizado, beleza? Tem também outros processos químicos. Tá? Nesse site aqui, tá? Da Vale, é bem interessante que ele mostra vários pontos da extração de minas de Carajás, tá? Carajás é uma das maiores minas do mundo, tá? É a maior, na verdade, beleza? Então,
Depois vocês dão uma olhada, tá nesse site, eu não vou entrar no mérito aqui, ó, mas cada abinha dessa aqui é uma etapa da mineração, tá? É bem interessante, é um flashzinho aqui, tá? Depois vocês olham com calma, beleza? O link tá aí na apresentação. Então aqui, ó, uma foto do processo de concentração, né? De retirada, de separação do que é solo e do que é ganga pro metal em si. Lembrando que, tá, pessoal, ainda assim, depois dessa concentração, você não extrai o minério puro, não, tá? Você extrai lá o metal puro, perdão. Você extrai lá um composto de substância, tá? Você tenta eliminar todas as impurezas, tá? As gangas e o solo que não tem nada de minério, beleza? Ah, mas assim, depois você ainda tem que passar pelo processo de metalurgia para assim extrair sim o metal puro, tá? Seja ferro, seja o que for que você queira extrair, tá? Se você estiver tratando de materiais ferrosos, tá? Ah, esse processo de metalurgia tem um nome específico que seria siderurgia, né? Aí você tem a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que existia antes, né? Que foi privatizada também. Então, ah, é porque se trata de metais ferrosos, tá? Trabalho com metais ferrosos. Então, você pode extrair o minério a partir de processos como redução, precipitação química ou redução, ou eletrodos, perdão. Tá? Redução é a mais comum, beleza? E é basicamente você elevar a temperatura até o ponto de fusão daquele metal, certo? De forma que você vai extrair o metal em seu estado de fusão, ou seja, líquido, tá? Praticamente. E você vai separar ali o restante das impurezas e os demais é, elementos químicos, beleza? Você pode também trabalhar com precipitação química, ah, mas aí vai depender de cada metal, tá? Por exemplo, no caso da eletrólise, é o mais fácil, é o mais econômico, é o mais utilizado para alumínio, tá? E essa eletrólise seria como se você estivesse formando uma pilha, tá? E você utiliza o grafite, eletrólise de grafite como ânodo, tá? Coloca imerso no meio eletrolítico, né, para formar a pilha. E aí o alumínio vai se precipitando dessa solução, tá? À medida que a pilha vai se formando, né? A transferência de elétrons vai caminhando. E aí você extrai o alumínio aqui pelo fundo, tá? Do recipiente. Isso é o mais comum para alumínio. Bom, só um histórico rapidamente. Materiais, em geral, definem é, eras, né? Define o nome de eras, né? Nós temos a Idade da Pedra e tudo mais, né? No caso de metais, nós temos três eras, né? Três eras que foram marcadas pela influência justamente de três metais diferentes, né? Temos a Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Então, para você ver a importância da descoberta desses metais, da utilização, né? Desses metais durante essa época, tá? Ah, e principalmente, né, pessoal, esses elementos foram utilizados muito para instrumentos de guerra, né? De armas, confecção de armas e tudo mais, permitindo a conquista de outros povos, né? E expansão de determinadas culturas, né? E aí, por isso da sua importância, a maior parte da sua importância, beleza? Mas também eram muito utilizados como tecidos, né, de cozinha e tudo mais, né? O primeiro foi o cobre, tá? Ah, ok, deixa eu ver aqui o que é que tem interessante. Tá? Primeiro desenvolveu-se mais fortemente na Europa, depois partiu para a China, para o Oriente. Ah, então, o ferro contribuiu muito com o desenvolvimento da agricultura também, tá? Para a questão de instrumentos, né? Como pás, escavadeiros, mais, né? Enxadas, beleza? E para a expansão dos povos, né? Como já comentei. Ah,
Beleza, então começou, pessoal, tá? A produção de ferro, a gente vai comentar posteriormente a diferença de cada um, mas começou-se a produção. O mais fácil era fazer ferro fundido, tá? A gente vai comentar sobre isso nas próximas aulas, mas é, depois veio o ferro forjado, que melhorava um pouco, tá? E aí sim depois veio o aço, tá? Mas ah, bom, não tem muita coisa interessante não, mas é, o ferro inicialmente, tá? Fundido era utilizado muito para pontes, tá? Principalmente para pontes ferroviárias, tá? Diga-se de passagem, na época não existia carros, né? Como existe hoje, tá? Pelo menos não em grande quantidade. Então era o mais comum era pontes ferroviárias. Tá? E aí sempre em formato de arcos, pessoal. Você vai ver sempre as pontes mais em formato de arcos, porque eu não sei se você já pagaram a teoria 1 ou se vão pagar ainda, mas arcos, tá? Dependendo do formato do arco, você tem uma peça toda comprimida, tá? Então, daí você já pega a referência, tá? Que ferro não resiste bem à tração, tá? Ao contrário de aço. E por isso que hoje as estruturas não são mais feitas de aço. Quer dizer, esse é um dos motivos, tá? Então, geralmente você utilizava o ferro para trabalhar com as peças em compressão, beleza? E por isso que utilizava o formato de arco os pontos. Tá? Depois passou a utilizar o ferro forjado, tá? Que melhorava um pouco as propriedades mecânicas, principalmente em termos de tração e de ductilidade, tá? O ferro fundido é muito mais frágil, mas ainda assim o ferro forjado hoje é considerado como um elemento frágil, tá? Comparado ao aço, é um elemento frágil e pouco resistente à tração. Tá? O aço já existia, tá, pessoal, há muito tempo, mesmo durante essa época que se utilizava o ferro como elemento estrutural. No entanto, era muito caro, tá? No entanto, era muito caro para você fabricar em larga escala e ser viável economicamente para a construção de grandes obras, tá? E aí, no caso, era muito utilizado como utensílios, né, de utensílios de cozinha, né? Talher, essas coisas. Era tipo assim, era como se hoje você comprasse um talher de prata. Tá? Na época você comprava um talher de aço. Tá? Era coisa mais chique, né? Vamos dizer assim. Mas aí, meados aí do século 800, né? 1850, mais ou menos, o inglês desenvolveu um forno, tá? Que permitia a produção em larga escala do aço, tá? E aí, devido a uma necessidade em algumas pontes mais extensas, tá? Com vãos maiores, acabou que a, começou-se a utilizar, a viabilizar tá? A utilização do, do aço em obras, tá? Inclusive, tem um... Aí você vê que claramente, né, os vãos aumentam, né? Só pela mudança do material, né? E aí tem um vídeo interessante que eu peguei no YouTube, tá? Isso aí. Já deve ter no YouTube lá. Se vocês botarem esse título aí, vocês devem encontrar, tá? É uma série esse daqui do History Channel. E nesse episódio 3 e no episódio 4 ele fala especificamente, tá? É, do gigante do aço, né? Porque veja, essa série é gigante da indústria, né? Então ele pega vamos dizer assim, os grandes monopólios, os grandes criadores das indústrias, né? De petróleo, de ferrovia, etc. Nesse episódio 3 e no episódio 4 eles focam muito no. Me esqueci o nome dele, Carnegie, tá? Carnegie, que ele foi o cara que levou o aço para os Estados Unidos, tá? E começou a construir pontes com aço e criou a sua própria siderúrgica, né? Então, até um dia desse tinha Carnegie Steel, né? Eu acho que mudou o nome, mas até algumas décadas atrás ainda existia, tá? Com o mesmo nome. Hoje existe, mas com nome diferente. Tá? Ah, bom, só para destacar, né, que já comentei aqui, a gente tinha a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Mas que já foi vendida, né? E foi separada. E hoje a gente tem a Gerdau, que derivou muito dela, né? É como a Oi, né? A Oi antes era a Telebrás, que meio que no processo de privatização
mudou de nome e tudo mais. Tá? Dúvidas, pessoal? Estou online ainda, né? Nenhuma dúvida. Isso. Só um minutinho. Bom, constituição, tá? Do aço em si, né? Ou do aço, perdão, dos metais. Obviamente que cada metal vai ter uma constituição diferente, tá? Mas assim, eu vou falar de forma geral, né? E dar uma resumida do que a gente viu lá em Materiais 1, né? No começo do curso, sobre a tipo de ligações químicas e tudo mais, né? Então, o arranjo, tá, dos átomos, tá, das moléculas, tá, podem ser regular, ordenada, ou irregular, desordenada, tá? Os corpos cristalinos, que é a maior parte dos sólidos, tá, são tem um arranjo dos átomos ordenados, né? Tem estruturas que a gente chama de estruturas cristalinas, beleza? E o aço não é diferente. O aço tem uma estrutura cristalina bastante padrão, perdão, o aço, os metais têm estruturas cristalinas bastante padrão, geralmente do tipo face cúbica centrada, tá? Cúbica de face centrada. Mas existe também algumas outras situações, tá? Mas na maior parte do caso, cúbicas de face centrada, tá? Então, esse é o arranjo que os átomos formam quando solidificam, tá? Mas como eu comentei lá em Materiais 1 para vocês, e repito aqui, os metais têm um processo interessante que essa estrutura cristalina modifica à medida que a temperatura é alterada, tá? À medida que você vai aquecendo o aço, essa estrutura cristalina pode ir alterando até o ponto de fusão em que você perde completamente a estrutura cristalina, beleza? E aí, os átomos, né, esses vários conjuntos de átomos, tá? Formam moléculas, tá? Ou cristais, chamados cristais, tá? E esse grupo de grupos de cristais e moléculas formam o que a gente vai chamar de dendrites, tá? Beleza? Então, se você olhar uma superfície metálica a olho nu, você basicamente não vê nenhuma divisão, né? Basicamente é um material homogêneo. No entanto, se você vê a um certo nível microscópico, você vai ver essa divisão como se fossem vários blocozinhos colados uns nos outros, tá? Esses são os dendrites, tá? E aí o que acontece? Entre os dendrites, você tem uma fina película que é como se fosse uma cola, tá? Quando o metal está na temperatura ambiente ou baixa temperatura, vamos dizer assim, e a gente leva a ruptura, geralmente ele rompe o dendrito mesmo, porque essa película é bastante resistente em temperaturas normais, tá? Mas quando a gente aquece, o aço perde muito a resistência, e perde porque justamente essa fina película perde muito da resistência dela e acaba que o aço passa a romper a partir desses pontos. Tá? Bom, sobre as ligas, tá? Que geralmente é muito incomum você ter metais puros, tá? O mais comum é você ter hoje ligas metálicas, tá? E é justamente a mistura, tá? De vários metais, tá? De forma homogênea, tá? Tem que homogeneizar, não basta simplesmente juntar um com o outro, tá? E, essa mistura geralmente é feita, tá? Para trazer mais vantagens e eliminar algumas outras desvantagens, tá? Ah, e aí, geralmente, ligas têm propriedades mecânicas e tecnológicas melhores que metais puros, porque essas ligas são geralmente feitas justamente para eliminar algumas das desvantagens dos metais puros. Tá? E essa mistura pode ser feita de três formas, tá? Mistura mecânica, soluções sólidas e compostos químicos. Tá? Quando você tem os cristais simplesmente misturados, tá? Ou seja, você tem
alguns cristais de um metal junto com outros cristais de outro metal, tá? A gente diz que ele está simplesmente misturado. Aí você tem, por exemplo, a liga estranha com cubo chumbo para soda, tá? Quando você interliga os cristais, tá? De forma que agora você tem cristais em que um metal se junta com o outro, tá? Aí você tem uma solução sólida, tá? Isso é geralmente quando você faz quando isso geralmente ocorre durante a solidificação. Então você geralmente mistura ele no estado de fusão, tá? E durante a solidificação ele se cristaliza com elementos, com metais diferentes, né? Formando a liga, tá? Um exemplo disso é o aço, né? Aço carbono. E há ainda a opção que quando você mistura, quando você junta os dois metais, forma um novo composto químico, tá? Então, não é que você tem um cristal de um material junto com outro cristal de material, tá? Você tem um novo elemento químico, como é o caso de latão, tá? Que seria cobre mais zinco, tá? Então, não só os cristais se juntaram, mas as moléculas atômicas estão se juntando, tá? E formando outro tipo de material. E aí, os processos para a obtenção da liga, o mais comum, um dos mais comuns é a fusão, tá? A fusão. E aí, você aquecer os dois materiais, né? Depois que os dois entrarem em ponto de fusão, você misturá-los, tá? E depois esperar eles solidificarem. Isso nem sempre é aplicável, tá? A depender da temperatura de solidificação de cada material, tá? De cada metal, isso não é bom, porque, por exemplo, se o metal solidificar muito mais rápido do que outro, isso faz com que os metais não se juntem, tá? Fissurem no meio do caminho, tá? Rachem, então, e os elementos não se misturam, beleza? Mas também há outras opções, tá? Por pressão, aglutinação, eletrólise, que é aquele mesmo processo lá do alumínio, tá? Ou metalurgia associada, que desde do começo, pessoal, você já bota os minérios juntos, tá? E durante mesmo a fusão, para separar a ganga, o lixo e as substâncias do metal puro, você já coloca os dois minérios lá e os dois metais já saem juntos, tá? Fundidos juntos. Beleza? Ah, e aí algumas ligas mais comuns, tá? No mercado hoje, que vocês vão ouvir falar muito, é o aço, tá? Entre os metais, com certeza o mais utilizado para estruturas, tá? Estruturalmente. Ah, tem excelentes propriedades mecânicas, pessoal, tá? Bastante dúctil, bastante resistente. Mas a gente vai falar mais especificamente sobre ele, tá? Já devido à sua importância. Posteriormente a gente vai focar nele. E aí, aqui, tá, só para você ter noção, tá, o aço vai ser a mistura de basicamente ferro, né? Quase todo ele é ferro com um certo teor de carbono, tá? E aí esse teor de carbono vai ser uma das classificações do aço, né? Você tem aços de baixo teor de carbono, de médio teor de carbono e alto teor de carbono, tá? E tem outros elementos, tá? Aqui ele está falando de silício, enxofre e oxigênio, mas hoje em dia ligas de aço já tem vários outros elementos, manganês, tá? Vários outros elementos, eu não vou arriscar aqui, mas quando a gente for ver de aço, a gente vai ver que tem vários outros elementos que são misturados hoje com aço para melhorar suas características, tá? Aí você tem o aço inox, tá? Em que você já junta o cromo e o níquel, tá? Então, veja, isso já é uma modificação do aço, né, para melhorar suas características. Geralmente, a característica que melhora no aço inox é a resistência à oxidação, tá? E por isso que o nome dele é inoxidável, né? Aço inox. Tá? Então, você melhora a resistência dele contra a ferrugem, tá? A oxidação. Mas isso é mais utilizado para elementos construtivos, tá? Como pode utilizar em janelas, tá? Corrimão, tá? É muito comum esse aço inox, mas para estrutura já não é tão comum não, porque ele é caro, tá? E ele não é tão bom de solda, tá? Não é tão fácil soldando. Ouro, tá? 18 quilates, que é formado 75% de ouro
a prata e cobre, praticamente, somando os 25% restantes. Tá? E esse ouro, apesar da gente estar tirando 25% de ouro, né, da composição, ele é melhor porque ele se torna mais com uma dureza melhor, tá? Porque o ouro puro ele é muito mole, tá? Então ele é muito fácil de riscar, né? E aí ele apresenta uma dureza melhor, tá? Beleza, é isso aí. O ouro por si só já traz durabilidade e um brilho muito bom, né? Por isso é tão valorizado aí no mercado, né? Você tem o bronze, tá? Então o bronze não é um elemento especificamente, é uma liga, tá? 67% de cobre e 33% de estanho, aproximadamente, tá, pessoal? Isso é tudo aproximado, obviamente. Há variações aí. E é muito utilizado em conexões metálicas para tubulação, tá? O grande concorrente dele, obviamente, é o latão, tá? O latão também é outra opção para conexões, tá? Metálicas, para registro e tudo mais, tá? Em que aí você tem um certo teor de cobre e zinco, tá? Então, veja, o bronze é cobre e estanho, o latão é cobre e zinco. Ah, é utilizado também, ó, essa peça aqui é de plástico, tá? Mas ela tem uma bucha de latão que a gente chama, tá? É uma bucha metálica justamente para ela se torna mais resistente aqui a rosca dela, tá? Geralmente essa peça azul é utilizada no ponto de utilização, né? Ou seja, na última conexão para o lavatório, para o chuveiro, etc. Tá? E também é para dobradiça de porta, tá? Várias outras utilizações. E você tem aí, ó, eletrodos, tá? Que tem várias composições químicas, eletrodos, mas a base deles geralmente é chumbo e estanho. Tá? E aí você tem várias outras, tem várias classificações de eletrodos, cada um com uma liga diferente, metálica, beleza? Esse eletrodo é utilizado para solda, tá? Para quem não sabe, para quem não, não, nunca ouviu falar desse termo eletrodo, tá? Ele como se fosse um aramezinho que você utiliza para um tipo de solda específico, tá? Ah, em que ele geralmente tem um ponto de fusão abaixo do metal em si, porque ele derrete completamente para ligar duas peças metálicas sem as derreter, tá bom? E aí a gente vai falar um pouco das propriedades genéricas, tá? Quando a gente for falar de aço e tudo mais, a gente fala de forma mais específicas. Bom, em termos de textura, são superfícies geralmente lisas, tá? De metais, né? A não ser que você force uma certa rugosidade, né? Por exemplo, barras de aço para concreto armado, a gente deseja que ela seja mais rugosa para você ter uma aderência melhor no concreto, tá? Na superfície, tá, pessoal? Cuidado com corrosão, tá? Então, o aço é um material que corrói muito fácil. A gente vai ter uma aula específica de corrosão, então não se preocupe com isso. Tá? Então, por exemplo, o aço, quando corrói, ele fica amarrosado, né? O cobre, ele já vai ficando verde, né? Forma como se fosse uma massinha verde na superfície. Tá? E aí, apesar de uma superfície bonita e brilhosa, quando não corroída, quando ela corrói, você perde essas características, tá? Cor, tá? Eles não são, os metais não são translúcidos, tá, pessoal? São opacos, tá? Na sua grande maioria, tá? E a maioria apresenta cor branca, tá? De início, tá? Mas aí com as ligas vão mudando de cor, beleza? O ouro e o cobre são exceções, são exemplos, né? De metais que mesmo puro têm cores diferentes do branco, tá? Ah, beleza. Aí eu falei da oxidação superficial, né? Aí muda a cor da superfície, tá? De brilho, né? São superfícies brilhosas, tá? Alto brilho, principalmente quando polidas, né? Tá? Sua densidade de metais varia muito, pessoal, varia muito. Eu não posso dizer que os metais em geral são pesados porque não são, tá?
varia muito. Então, varia de metais muito leves, como é o caso do alumínio, tá? Ou metais pesadíssimos, como é o caso do chumbo, tá? E do ouro. Então, veja que a densidade varia de 2,56 a 21,3, tá? Essa é a densidade relativa, tá? Só para o destaque. É relativa em relação ao peso específico da água, tá? Então, varia muito, tá, pessoal? Em até 10 vezes, em até 1000% você varia a densidade do material. Então, varia muito com cada um dos metais, tá? Porém, em termos de propriedades térmicas, você tem aí a grande maioria dos metais são bons condutores térmicos, tá? Condutores de calor, e, portanto, não são bons isolantes, né? Então, se o que você quer é impedir troca de calor, metal não é o material adequado, tá bom? Então, por isso que quando a gente utiliza telhas metálicas, né, a gente geralmente tem que utilizar o que a gente chama de telha sanduíche, né? Que é que você põe duas placas metálicas, né? Nas duas superfícies, e no meio você tem um material polimérico que é isolante térmico e acústico, tá? Tá aí uma faixa de condutividade térmica, tá? Você vê aí que varia em termos de uma ordem de grandeza, né? Porém, de dilatação térmica, perdão, e aqui a condutividade térmica, tá? Porém, de forma geral, os metais são bons condutores de calor, tá? Porém, não são bons isolantes acústicos, tá? Nem em termos de choque, né? Quando você bate alguma coisa no metal, você tem aquele som de percussão, nem tampouco quanto ao som aéreo, né? Aquele som que você escuta falando e tudo mais do outro lado. Ele não é bom isolante nenhum nem outro, tá? Sobre percussão, se dá por conta das suas propriedades físicas, tá? Mas por conta o isolamento, por conta do som aéreo, né, que a gente fala, geralmente porque o aço é utilizado em finas chapas, tá? Chapas muito finas em relação aos outros materiais. Então, você tem pouca massa, você isola pouco acusticamente, tá? E aí não vale a pena financeiramente você aumentar a espessura do metal, tá, pessoal? A não ser que seja uma obra muito específica, e aí você faz uma parede de 15 centímetros de metal, mas não é comum, né? Não é comum. É um bom condutor elétrico, tá? Metal geralmente são bons condutores elétricos. E antes do surgimento dos semicondutores, né, que a gente chama, que é matéria basicamente de silício, né? Baseado em silício, metais eram utilizados para tudo, né, em termos de equipamentos tecnológicos, né? E aí por isso que era muito caro antes. E com o surgimento dos componentes semicondutores, que a gente chama, barateou muito. Hoje apenas alguns pontos, né? Você vê numa placa, por exemplo, no celular, né? Seu celular mesmo, um carregador, geralmente os pinos são de ouro, né? Ou alguma coisa semelhante, que é para conduzir melhor a eletricidade aqui naquele ponto específico. Mas por dentro das placas é tudo semicondutor, né? E aí, sobre propriedades mecânicas, e a gente vai acabar até mais cedo do que o previsto, tá? A gente tem todas aquelas que a gente já viu no semestre passado, tá? Mas a gente vai ver especificamente para cada material, para cada metal isso daí, tá? Ou para os principais metais, tá? A gente tem excelente para o aço, tá? Vamos comentar aqui sobre o aço. Tem excelente resistência mecânica, tá? Tem a tensão de escoamento que eu já comentei esse mês passado com vocês, pessoal. É o seguinte, ó, o aço geralmente, tá? Geralmente, em um determinado valor de tensão, perde a sua capacidade elástica, tá? Perde a sua capacidade elástica. Percebam. Aqui, ó, para esse tipo de metal aqui, que é aço, geralmente, é aço carbono, ele, a partir, quando chega nessa tensão aqui, ó, tá? Ele tem um patamar de escoamento, que a gente chama, ou seja, ele aumenta a deformação, tá? Lembrando que esse gráfico é tensão-deformação, tá? Veja que ele vem aumentando a deformação à medida que vai aumentando a tensão. Quando chegar num determinado ponto, ele mesmo sem aumentar a tensão,
ele continua se deformando, tá? A esse ponto a gente chama de limite de escoamento, e a esse patamar a gente chama de patamar de escoamento. Isso aqui é bem maior, tá? Esse patamar de escoamento é bem grande. É porque os gráficos geralmente quando ficar muito compridos, eles encurtam isso daqui, mas geralmente esse patamar de escoamento é bem grande. Tá? A gente viu até um vídeo semestre passado, né? Agora veja, isso não é a resistência última do aço, tá? Após um certo ponto, ele começa a ganhar resistência de novo e chega até o seu limite de resistência, a sua tensão última, que a gente chama, né? Então, aço tem resistência, tensão última, tá? Você tem que estar ligado na tensão última, tem que estar ligado na tensão de escoamento. Alguns dimensionamentos para a estrutura metálica são feitos baseados na tensão última, outros são feitos baseados na tensão de escoamento. Então, quando vocês forem lá estudar estruturas metálicas, por exemplo, vocês vão estar ouvindo muito esses dois termos, seja tensão de escoamento, seja tensão última. No caso do concreto armado, a gente sempre dimensiona para a tensão de escoamento, tá? A gente esquece a tensão última do aço. Porque antes do aço chegar na tensão última, pessoal, o concreto já está todo fissurado, a peça vai cair, tá bom? Então a gente dimensiona a peça para a tensão de escoamento. Você tem o comportamento elástico, né, no começo e depois passa a ter o comportamento plástico. Tá? Metais geralmente têm excelente ductilidade, tá? Em relação a outros, porém varia. O ferro, por exemplo, é extremamente frágil em relação ao aço, beleza? A rigidez também varia, tá? A rigidez é a capacidade de se permanecer indeformado, né? À medida que você é submetido a um determinado esforço, tensão. Tá? Então, quanto mais rígido, mais difícil é de você deformar aquele corpo, né? Então, tem metais que é mais fácil de se deformar, tem metais que é menos, né? Agora, cuidado, não confundam rigidez do elemento estrutural com rigidez do material, tá? Porque a rigidez do elemento estrutural vai depender, além do material, vai depender também da sua propriedade geométrica, tá? Seja da sua área, veja, se você pegar uma barra de aço, um fio de arame de aço, tá? Bem fininho, você consegue dobrá-lo com a mão, tá? Mas isso, ou seja, ele é extremamente flexível, mas não é flexível porque o material aço é flexível, é flexível porque ele é muito fino, certo? A sua área, seção transversal, é muito pequena, beleza? Então, quando a gente fala de rigidez, a gente tem rigidez do material e a gente tem rigidez do elemento estrutural, tá? Os metais geralmente têm uma excelente rigidez, tá? Comparado a outros materiais, beleza? Então, se você pega um bloco, né, de aço, você não consegue deformá-lo, mesmo usando algumas prensas de compressão, tá? Você tem que usar prensas pesadíssimas para conseguir deformar o aço e aquecê-lo ainda mais, tá? Você tem a parte de resiliência e tenacidade, né, que é a capacidade de absorver energia, tá, pessoal? Ou seja, geralmente mistura aí a tenacidade, tá, e a resiliência são misturas da ductilidade e da resistência, ou seja, materiais que são resistentes e ductis, tá, ao mesmo tempo, são mais tenazes, tá? São mais tenazes. É a capacidade de absorver energia durante o processo de deformação, tá? Tem a dureza, daí que vai variar com cada material. A gente tem cada metal. O ouro é extremamente fácil de riscar, tá, pessoal? Enquanto que o titânio, né, é extremamente duro, tá, por exemplo. Né? E o aço tem uma propriedade, os metais têm uma propriedade interessante, que é a relaxação, tá? Veja, materiais quase frágeis, né, que a gente chama, como concreto, rocha e etc., tem uma propriedade que chama fluência, tá? Que é a capacidade, quando você mantém quando você mantém uma carga aplicada constantemente no material, tá? Ele continua se deformando com o tempo, tá? Apesar de você não estar aumentando o carregamento, né? E também, mesmo sem ele entrar na fase plástica, tá? Mesmo sem ele ter entrado na fase plástica. Então, você carrega, imediatamente ele se deforma por conta da deformação elástica. Se você mantiver aquele carregamento por muito tempo, ele vai continuando a deformar, tá? O aço é meio que o oposto. O aço não, perdão. Os metais, em alguns metais ocorre mais ou menos que o oposto, tá? Ocorre uma relaxação. Se você tensionar ele, tá? Se você tensiona ele, você vai deformá-lo
elasticamente, tá? E se você manter essa tensão lá nele, tá? Acaba que seus átomos meio que se acostumam com isso, relaxam a ligação metálica uns com os outros, tá? E essa deformação diminui, tá? É como se o comprimento daquele aço tracionado natural, o comprimento natural mudasse, tá? Mesmo sem tensão. Então, se depois que você aplicou essa força e deixou lá durante anos, você soltar, é como se o aço ficasse no novo comprimento, tá? Mais esticado. Isso aí é muito importante quando você vai dimensionar estruturas protendidas, tá? Então, estruturas protendidas é uma disciplina também obrigatória aqui no curso, vocês vão aprender. E uma das propriedades do aço que você precisa conhecer do aço utilizado para proteção é justamente o quanto ele relaxa, tá? Com o tempo. Beleza? Então, aí algumas figuras. A gente sempre avalia essas propriedades, todas essas propriedades a gente consegue. Todas não, perdão. A maioria dessas propriedades a gente consegue extrair a partir desses diagramas tensão e deformação, beleza? Então, a aula de hoje fica por aqui. Foi bem na hora, né, que a gente concluiu. Tá? Faltando 2 minutos aí. 20 pessoas na turma, vou tirar os prints, mas já vou terminar aqui a apresentação. Não saiam agora, deixa eu tirar os prints, só um minuto. Bom, pessoal, então a aula de hoje fica por aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, falem agora, ou calem-se, né? Até a próxima aula. Não para sempre, mas até a próxima aula. E, bom, é isso. Fico à disposição de vocês. Um abraço, tchau, tchau. Beleza, professor, valeu. Tchau, pessoal.